Estamos começando esse episódio especial da Itália Viva, esse programa inspirado na cultura, na intensidade, na gastronomia da Itália. E hoje o nosso convidado é Denis Guilherme Rolla, que é presidente da Associação Vitorino Fabião Vieira. Boa noite, Denis. Tudo bom? Tudo bom, Luciano? Tudo Boa ótimo. Noite. Afinal, o que é a Associação Vitorino Fabião Vieira? E por que recebeu esse nome? Associação Vitorino Fabião Vieira, mais conhecida como AVFV. Né? AVFV. AVFV, que geralmente a gente fala AVFV, ela foi idealizada por a neta do Vitorino Fabião Vieira, né? Que é gaúcho. Que é um gaúcho, né? E era o avô dela, né? Um pelotense de família tradicional de Pelotas. Sim. Descendente de estancieiros, né? E que era uma pessoa que ela considera até hoje, né? E por isso essa homenagem, o típico gaúcho, né? Muito bom. O típico gaúcho que ele tem aquela dualidade, né? Qual é essa dualidade? Do Grêmio do Inter, do Brasil de Pelotas e Pelotas, Sim. né? Aquela coisa do grosso e do cara do altaneiro e do cara que gosta das boas maneiras. Da né? música. Da música. Ela descrevia o Vitorino Fabião Vieira como se... Ela falava bem assim... assim como ele gostava de andar a cavalo no campo, ele escutava música clássica. Né? Fantástico. E ela tinha essa admiração por ele, né? Porque ele também era assim na juventude, né? Ele adorava falar do colégio, dos colegas, da cultura que ele adquiriu na época lá na cidade de Pelotas, que não deixava de ser uma cidade cosmopolita, também já de muita cultura. Mais que Porto Alegre em um determinado momento da história do Rio Grande do Sul. Com imigração italiana também. Sim, só que, fortíssima. O que eu... Só fazendo um parênteses aqui na imigração italiana, né? Naquela região de Pelotas, e a gente não conversa muito sobre isso, né? Mas existe aquela imigração italiana que veio da Argentina e do Uruguai. Isso que é muito interessante, né? Aquele pessoal que era da Itália, eles Sim. vieram pela Argentina. Sim. E vieram pelo Uruguai e foram subindo. Que é o caso do meu bisavô, por exemplo, de um trisavô também. Sim. Lá, que esse trisavô morava em Pelotas. Sim, o nome é Denis Guilherme Rolla. O nome Rolla é italiano. Era para ser. Todo mundo fala que é italiano porque tem dois L's. Só que o meu Rolla, ele é de uma família portuguesa. Na verdade, ele quer dizer, é como se fosse sobrenome de bicho, né? Pinto. Essa família Correa Rolla, né? É uma família portuguesa, mas existe a família Rolla italiana e existe a família Rolla espanhola também. Denis, quais são as áreas de atuação da Associação Vitorino Fabião Vieira? A primeira área de atuação da associação é a educação patrimonial. Educação patrimonial. Educação patrimonial. E antes de eu presidir a associação... Aliás, você tem formação nessa área, né? Você é advogado. Eu sou mediador judicial. Mediador na área de família. Justamente de pessoas que chegaram ao ponto da falência total. Sim, na área de superendividamento também. E sou historiador do direito também, né? Pois é. Adoro genealogia, por isso, né, a conversa aqui informal. E foi isso que levou você à Sim, Associação Vitorino Fabião sim, Vieira. A admiração por prédios, pelo patrimônio histórico, né? E me chamou muito a atenção que eles têm um intercâmbio com uma associação italiana. Sim. Que é do sul da Itália. Né? Você sabe que o Itália Vivo ele é realizado pela Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e pela Sim. Casa de Escriba. São os nossos patrocinadores e realizadores do programa, certo? E me interessa muito porque vocês vão fazer um evento em Porto Alegre, que é o Seminário Internacional de Patrimônio Histórico. Vai ser um seminário realizado no Ministério Público, ali nas Torres Gêmeas, né, no auditório do Ministério Público. Lindíssimo auditório. Lindíssimo. E cabe 500 pessoas, né, com capacidade para 500 pessoas no auditório. E com diversos participantes, expoentes aí da área do urbanismo, arquitetura, né, e o que vai ser conversado, né, e participantes internacionais também. Dentre eles, ainda está para ser confirmado o Antônio Proa, que é um especialista em calçada portuguesa. Que existem em Porto Alegre. Que existe em Porto Alegre, né, que é aquela calçada, né, que tem aquele... Das pedrinhas tipo pequenas, um mosaico, né? né? Mosaico. Né? E
E vai ser muito interessante a presença dele aqui, porque ele vai dar a oficina de calçadas portuguesas. Né? Existe uma relação de vocês com uma entidade italiana, não existe? Era isso que eu ia falar. Quando eu falei que a nossa associação atua na educação patrimonial, sim, antes de eu entrar na presidência, já existia uma ação conjunta da Associação Vitorino Fabião Vieira sim, com a Fondazione Napoli 99, que é sediada em Nápoles, sim, que é uma fundação nos mesmos moldes da Associação Vitorino Fabião Vieira. E ela é como se fosse uma coligada nossa, né? E eles imprimiram uma ação num colégio público aqui de Porto Alegre, né, antes da minha presidência, na outra gestão, sim, e eles fizeram uma oficina de croquis com os alunos do colégio. Né? E foi muito interessante com o apoio dessa fundação italiana, né? Ali, curiosamente, do sul da Itália. Vão haver eventos paralelos a esse seminário? Me conta um pouquinho das atrações. Sim. Dentre eles, um dos eventos é a oficina de pedras portuguesas. Sim. Tá? Que é um dos eventos com o Antônio Proa. E tem um outro evento muito interessante também, que é o Circuito Gastronômico e Cultural de Porto Alegre. Né? Vocês organizam isso na Vitorino Fabião Vieira? Sim, o Circuito Gastronômico de Porto Alegre. Bom, tem muita influência... Cultural e gastronômico. Tem muita influência italiana nesse circuito gastronômico, com certeza. Tem. Uma das ações, infelizmente, a gente não conseguiu realizar, né? Porque é muito difícil, era com a confeitaria, o prédio da antiga confeitaria Rocco, né? Que realmente tem um imbróglio ali, mas a gente fez várias ações de limpeza do prédio, né? Infelizmente... Como está a situação da confeitaria agora? Está parado. Existem algumas questões na justiça que não tem como a gente angariar fundos para... A prefeitura não ia assumir aquele prédio? Existia uma situação como essa, mas também está parado. Não se consolidou, Não se consolidou, não se consolidou. É muito complicado ali a situação, não sei por que ainda, não sei sobre o caso, mas eu vejo que existem diversas ações de algumas associações, de interessados, de arquitetos, tem projetos, né? E chega num ponto que para por ali, né? Alguma questão, talvez, com... questão de herança, não tenho ideia, mas eu percebo que para. Né? Sabe, quem está assistindo ao programa Itália Viva pode ir lá no YouTube, dar uma curtida, se inscrever no nosso canal e receber todos os nossos conteúdos novos. Nós somos apoiados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pela Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e pela Casa de Escriba. Sabe que quem escreve livros, Denis, é mais influente e consegue colocar melhor na sociedade as suas pautas. E com essa dica eu chamo os nossos indefectíveis comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. E voltamos com o programa Itália Viva. Estamos conversando com Denis Guilherme Rolla e vamos falar um pouquinho sobre o circuito cultural e gastronômico de Porto Alegre. Denis, nos conta sobre esse evento. Eu vejo com os nossos componentes lá da associação como a cereja do bolo desse evento, né? Porque o evento ele não deixa de ser um evento acadêmico, né? Sim. Com as pessoas subscrevendo seus artigos, né, para apresentar. Só que as pessoas apresentam artigos... Apresentam artigo lá no auditório do Ministério Público, né? Sim. Falando sobre o patrimônio cultural, e essa é a ideia do seminário.
É a reconstrução da cidade de Porto Alegre a partir do patrimônio histórico. É como se tu pegasse a ideia do patrimônio histórico e enxergasse ele como um totem, e a partir daquele totem, daquele ponto de energia, digamos, entre aspas, né, se espalhasse a reconstrução da cidade. Aquilo ali seria uma referência. Então, os artigos seriam nesse sentido, muitos deles. É possível submeter artigos a esse seminário? Sim. E como é que eu faço para submeter um artigo? A pessoa, o pretendente lá escreveu o artigo e submeteu o artigo, ele entra no site da avfv.org e vai na aba de eventos. E ali tem o botão de inscrição para submeter os artigos. avfv.org, na aba de eventos. Na aba de eventos, né? E daí tu entra ali e faz a inscrição, né? E com o pagamento do valor de R$250 para submeter o artigo, e daí ele vai passar para uma comissão, né, de avaliação, e esse artigo vai passar por essa comissão e vai ser apresentado ou não, né? E eu tenho prazo para submeter artigo? Até dia 22, o resumo é até o dia 22 de fevereiro. Ou seja, estamos próximos do prazo final. O seminário internacional acontece de que data a que data? 14, 15 e 16. De março? De maio. De maio? De maio. E eu já posso me inscrever no seminário agora? Inscrever agora. A inscrição é gratuita, né? Para participar do seminário, a inscrição é gratuita. Né? Para submeter os artigos, que não, pelo que eu sei, é um artigo por pessoa. Por proponente. Por proponente, né? E acredito que seja isso. Na questão dos artigos é isso, né? Mas eu queria só falar mais um pouquinho. Suas considerações finais, por favor. Desse circuito cultural, tá? Que é muito importante, pessoal, porque é uma ação da associação. Sim. Porque além do seminário, não esqueçam, façam o circuito cultural gastronômico em Porto Alegre. Façam. Porque lá nesse circuito, no site do evento, vão estar listados todos os restaurantes sediados em prédios históricos. Em prédios históricos. Para o visitante da cidade de Porto Alegre conhecer a cidade através do patrimônio histórico. E isso é muito interessante. Que fantástico. Tem algum restaurante que chama a sua atenção em especial? Além da confeitaria Rocco, que tu já mencionaste, infelizmente, que está fechado? Um que me chama muito a atenção ali é o Café Agridoce. Esses dias eu visitei. O Café Agridoce. É muito interessante o Café Agridoce. Onde fica o Café Agridoce? O Café Agridoce fica na Cidade Baixa, ali perto da José do Patrocínio. Sim. Tem um outro restaurante que é o Ateliê das Massas também, muito interessante. Que é na Riachuelo, né? Riachuelo, que é visitado por pessoas de outros países. Todo mundo gosta do Ateliê das Massas, né? É um lugar muito interessante para apreciar a gastronomia. Tem aqui na Vila Flores também, que aquele complexo arquitetônico é interessantíssimo. Aqui também, né? Tem restaurantes inscritos. Hoje mesmo eu vou sair para buscar mais parceiros, né, para essa ação aí da Associação Vitorino, né, para trazer para dentro do circuito cultural e gastronômico, né, que, como eu disse, é a cereja do bolo desse evento. Né? Fantástico. Eu estou conversando com Denis Guilherme Rola, que é o presidente da Associação Vitorino Fabião Vieira, e com essa dica de lugares interessantes para se visitar em Porto Alegre, eu chamo os nossos patrocinadores. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. E voltamos com o programa Itália Viva. Estamos conversando com Denis Guilherme Rola, que é presidente da Associação Vitorino Fabião Vieira. Estamos conversando sobre dois eventos interessantes
que é o Seminário Internacional de Patrimônio Histórico e o Circuito Cultural e Gastronômico de Porto Alegre. Sabe que, Denis, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, a possibilidade da reconstrução da cidade de Porto Alegre a partir do patrimônio histórico. O centro histórico foi extremamente atingido pelas enchentes e nós ainda vemos que ele está se recuperando, está em processo de recuperação. Você acha que o resgate do patrimônio histórico pode auxiliar nesse processo? Acreditamos que sim. O resgate do patrimônio histórico é um vetor inicial, porque a cidade ela começa no patrimônio histórico, né? Porto Alegre começou com o que é o patrimônio histórico hoje em dia. Então, nada melhor do que recomeçar essa cidade a partir desses pontos de referência. E esse é o mote do nosso seminário. Quais seriam alguns desses pontos de referência, só para o telespectador entender de que prédios nós estamos falando? Por exemplo, além da confeitaria Rocco... por exemplo, o Mercado Público. O Mercado Público. A Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura. O prédio antigo, claro, né, na ordem administrativa. Temos aí aquela passagem da Zenha ali, que é uma passagem histórica. A gente pode pensar, né, a cidade, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente pensa na ponte que atravessa a Zenha. A ponte de pedra. Não, a ponte que atravessa a Ipiranga, pela Zenha, que foi... A ponte que se usa atualmente. Que se usa atualmente. Aquilo ali é um vetor histórico, que a partir do momento que tu começa a discutir sobre aquele assunto, e ali a enchente não chegou por 1 metro, né, que a enchente chegou até ali. Sim. A gente começa a discutir a reconstrução da cidade a partir dali. É um assunto que pode ser ventilado através de algum artigo, né? E falar sobre aquele ponto ali, que é um ponto histórico de Porto Alegre, que foi aquele ponto ali que teve aquele confronto, né, na Guerra dos Farrapos, né, que os revoltosos eles invadiram Porto Alegre, invadir por ali, né? E então já é um exemplo. Eu não sou arquiteto, mas se eu fosse escrever um artigo e falar em cima de algum eixo temático ali, né, esse eixo seria o eixo da restauração patrimonial, né? O seminário é em cima do eixo da restauração patrimonial, educação patrimonial, a restauração e conservação do patrimônio, né? E o turismo cultural, né? É em cima desses 4 eixos aí. Fundamentais temas, hein? Sim, sim. Eu, no meu caso, se eu fosse escrever, não vou escrever artigo, mas se eu fosse escrever, eu faria um artigo em cima da questão do aeromóvel. Ainda que o aeromóvel pareça moderno, na minha concepção, a questão do aeromóvel já é histórico. Porque tu fala em Porto Alegre, tu lembra do aeromóvel. Desde que me conheço por gente, desde que eu era garotinho, existe aquele trecho experimental do aeromóvel. Sim. E nunca se consolidou, o que para mim é muito triste, na verdade. Inclusive, eu tenho uma opinião sobre o modelo antigo do aeromóvel, que ele tem uma visão de futuro muito mais bonita do que a visão do desenho atual do aeromóvel. Que é ali no aeroporto. Que é no aeroporto. Eu acho o aeromóvel o antigo... mais futurista. Mais futurista. Eu acho incrível. Assim, aquilo ali, para mim, é um patrimônio histórico. Aquele aeromóvel nunca deve ser... Na minha visão, ele nunca deve ser tirado dali. Porque ele é lindo. Ele tem aquela visão futurista. E deveria funcionar, inclusive, porque é uma área turística da cidade de Porto Alegre. É na margem da orla, né? E eu não entendo por que não funciona. E, Luciano, vamos pensar no seguinte. Digamos que a gente escreva um artigo sobre o aeromóvel. Olha quanta coisa poderia ser escrita ali. Por exemplo, o aeromóvel poderia ajudar numa enchente, porque ele tem trilho suspenso, e tu poderia se locomover pelo centro, porque ele estaria fazendo um perímetro no centro, se ele estivesse concluído. Olha que interessante. Bom, até o dia 22 de fevereiro, as pessoas que estão nos ouvindo e que querem submeter artigos ao Seminário Internacional de Patrimônio Histórico podem fazê-lo lá no avfv.org, na aba de eventos. É isso, né? Se colocar a Associação Vitorino Fabião Vieira no Google, aparece na hora. É gratuito para submeter artigos? Não, para submeter não. Tem que pagar o valor de R$250. Sim. Né, para a submissão de artigos, e vai passar por uma comissão de avaliação. Para participar do evento, que tem 500 vagas. São 3 dias, né? O evento são 2 dias de debates. Tá? O último dia seria a festa de encerramento, que é entendi. Que não precisa 14, 15, 16... 14, 15, 16. 16 de maio, né? De maio.
Demais. É um seminário importantíssimo para a cidade de Porto Alegre em função de todo o debate e reflexão sobre a reconstrução e a reconstrução do centro histórico. Acontece lá no auditório do Ministério Público. Você vai, evidentemente, estar presente a esse evento. Certamente vou estar presente. E esse evento é um evento ainda, né, anterior a minha posse na presidência, mas para o ano que vem nós temos planos também. 2026? 2026. Temos um plano ambicioso. Precisamos de parceria para esse plano, mas já temos a ideia desse plano, que é um plano que nós vamos tentar colocar para frente, que seria a valsa no Piratini. Né? Valsa no Piratini. No Piratini. O que é a valsa no Piratini? Isso é uma ideia que eu estou construindo, né? Qual que seria essa ideia? Né? É só uma ideia. Né? A gente vai tentar colocar para frente isso aí, né? Essa ideia. A valsa do Piratini, ela seria inspirada naquela... Não sei se você já viu aqueles shows do André Rieu. Já vi André Rieu. Sim. Em Viena. Fazer um André Rieu porto-alegrense? Isso, exatamente. No segundo andar do Palácio Piratini, naquele salão maravilhoso, com aquele lustre maravilhoso, e mostrando a catedral para o Brasil inteiro, o Piratini, todo aquele conjunto com a valsa. E, claro que o meu sonho é que o André Rieu aparecesse ali e comandasse esse espetáculo, mas vai ser difícil. Mas a minha ideia é que isso... Ele é um dos mais cobiçados artistas, André Rieu é um dos mais cobiçados artistas do mundo. Ele é incrível. Ele tem uma tour internacional agitadíssima, é uma agenda complicada. Mas eu acho que nós temos talentos aqui, locais, que poderiam fazer algo parecido. Tem a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e outros, e o coro também. Essa que é a ideia. Falo no André porque é uma inspiração no show dele, né? Sim. E o Palácio Piratini, ele é lindo. E a beleza dele, à noite, não é explorada com aquele lustre aceso. Então, tu imagina, Luciano, uma valsa ali dentro daquele salão com aqueles lustres maravilhosos à noite. Que imagem! O teto do Palácio Piratini, que é feito por Aldo Locatelli, é uma das obras de arte, um dos afrescos mais bonitos que eu conheço. Olha que eu já fui na Capela Sistina e posso te garantir que aquele afresco não deixa em nada a desejar os melhores afrescos do mundo. Né? Feito por Aldo Locatelli, contando a história do negrinho do pastoreio. Quem não foi ainda fazer o passeio histórico dentro do Palácio Piratini e olhar essa obra de arte de Aldo Locatelli, faça, porque é uma experiência que muda a vida da gente. Bom. Né? Então imagina o ano que vem, se nós conseguirmos mesmo colocar para frente esse evento. Né? O meu desejo é que isso acabe virando um evento anual em Porto Alegre, mas isso a gente tem que dar o primeiro passo, né? Tem que acontecer o evento, né? E vamos buscar parceiros. Me fala mais um pouquinho do circuito cultural e gastronômico. Ele acontece paralelamente ao seminário? Ele é um evento dentro do evento. É um evento dentro do evento? É um evento dentro do evento. O evento principal é o seminário, claro. Sim. Dentro desse seminário nós temos o circuito cultural e gastronômico, que tem a ver com a ação da Associação Vitorino Fabião Vieira. O que é? Que é fomentar o turismo também. Uma das ações da associação é fomentar o turismo em Porto Alegre. Então a gente imagina, né, o pessoal participando do evento e olhando no site ali todo um circuito. Para quem não conhece Porto Alegre, para quem conhece, é sempre uma redescoberta. Né? Então tu acaba entrando no site, participa ali, vê quais são os convidados e vê, nossa, tem um circuito cultural gastronômico aqui no ideia é de que o seminário atrai pessoas de vários pontos do Brasil e do mundo. Sim, a ideia é essa, e que essas pessoas conheçam Porto Alegre, e que o próprio gaúcho e o porto-alegrense também conheça Porto Alegre de novo. É verdade. Muitas vezes a gente viaja, pega avião, né, pega conexões para ver patrimônio histórico de outras cidades sem conhecer o nosso próprio patrimônio histórico. Essa é a minha ideia para o futuro do Palácio Piratini, porque a gente não enxerga o Palácio Piratini como a gente deveria enxergar, porque ele é lindo e maravilhoso, principalmente à noite. Né? Então, a gente imagina tudo isso. Né? Me surpreende que o Palácio Piratini ainda siga sendo centro da sede de administração pública. Né? Seria como se Versalhes
fosse sede de administração pública na França, né? Na verdade, deveria ser um centro cultural. Eu acredito que isso já aconteceu com a prefeitura, né? Sim, a prefeitura deixou de ser uma sede administrativa para se tornar centro cultural. Imagina o Palácio Piratini sendo televisionado para o Brasil inteiro e quem sabe para alguns outros países, né? A descoberta desse tesouro que nós temos aqui e que não é devidamente valorizado. Mas eu percebo que nos últimos anos ele está sendo já bem valorizado. Você sabe que tem uma influência muito grande da imigração italiana e de italianos nessa arquitetura do patrimônio histórico de Porto Alegre. Eu mencionei Aldo Locatelli, que viveu em Porto Alegre nos anos 40, 50 e 60 e que foi um pintor referencial aqui no Rio Grande do Sul e que não só fez o teto do Palácio Piratini, mas aquela igreja que fica na Ramiro Barcelos, a igreja Santa Terezinha, também tem o seu teto pintado por Aldo Locatelli e é uma das obras mais incríveis que é gratuito para você ver. Você pode ir numa missa nessa igreja e ver esse afresco, é absolutamente fantástico. Então, me parece que Porto Alegre tem que se redescobrir, né? E nós, porto-alegrenses, temos que aprender a olhar a nossa cidade como turista, de novo, né? Porque não tem nada mais emocionante do que tu olhar a tua cidade com outros olhos, como tu te imaginando como se tu fosse uma pessoa de fora. Daí tu consegue enxergar aquela beleza de novo da cidade, que está apagada. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi enchente, a cidade ainda está triste, né? E com um evento desses, a gente tenta trazer a alegria de volta para a cidade, mostrar a cidade, né? Esse é o nosso objetivo, é valorizar, né? Estou conversando com Denis Guilherme Rolla, que é presidente da Associação Vitorino Fabião Vieira, que vai organizar o Seminário Internacional de Patrimônio Histórico nos dias 14, 15 e 16 de maio. Inscreva-se no site da Associação Vitorino Fabião Vieira. E com esse recado, essa dica cultural, eu encerro esse episódio do Itália Viva. Muito obrigado.